Jeremias capítulo 15, versículo 19. Portanto, assim diz o Senhor: se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Filipenses capítulo 3, versículo 8. E mais ainda, também considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por causa de quem sofri a perda de todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Para tomar, receber e guardar a palavra de Deus, temos de ser absolutamente um com Deus. Temos de confiar nele, depender dele e não ter nenhuma opinião que provenha de nós mesmos. Devemos simplesmente desfrutar o que Deus fez e o que fará por nós. Essa é a maneira de levar a cabo a economia de Deus, e é a nova aliança. Na nova aliança somos um com Deus e deixamos que Ele se inscreva em nós como a nossa vida e como a nossa lei da vida, com sua capacidade para funcionarmos. Todos nós temos de ver isso. O princípio da Bíblia, especialmente no Novo Testamento, é que Deus se abre a nós, para que entremos nele, o recebamos e nos tornemos um com Ele. Então Ele estará em nós e nós estaremos nele, tomando-o como tudo. A primeira coisa que tomaremos é a sua palavra, a fim de expressar o seu pensamento, a sua vontade, o desejo do seu coração e o seu bom prazer. Não nos importaremos com as nossas opiniões ou preferências. Desse modo, tornamo-nos seus porta-vozes e o declaramos aos outros para o suprimento deles. Assim que uma pessoa é salva, o seu conceito acerca do que tem valor muda. Ela deixa de apreciar o que acostumava apreciar e valoriza o que antes desprezava. Isso é uma mudança no conceito acerca do que tem valor. Todos aqueles que não testemunharam tal mudança não são cristãos genuínos. Mateus capítulo 10, versículos de 37 a 38 diz: quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. Um pai, mãe, mulher e filhos são as coisas mais preciosas para o homem. Elas são as coisas mais importantes que um homem tem na vida. Quando elas não são comparadas com o Senhor, não é errado amá-las. No entanto, quando surge uma situação em que temos de escolher entre as duas, qual delas escolhemos? Temos de ajudar os irmãos a conhecer aquilo que é verdadeiramente precioso. Podemos perguntar aos novos crentes, qual delas escolherá? Se eles não estiverem esclarecidos acerca do assunto, estarão perdidos quando encontrarem tentações no futuro. A responsabilidade de providenciar um guiar adequado recai sobre todos nós. Temos de dizer aos novos crentes: se por amor ao Senhor tiver de separar-se dos seus pais, esposa e filhos, escolherão o Senhor? Por amor ao Senhor, ou seja, por amor ao Senhor que morreu por nós, devemos escolher ser seus discípulos e segui-lo. A nossa família é preciosa, mas não pode comparar-se com o Senhor. O nosso Senhor é mais precioso. De acordo com Filipenses, capítulo 3, versículos de 7 a 8, vemos que Paulo teve uma mudança na maneira como avaliava as coisas. O que antes era ganho, ele considerou perda por causa de Cristo. Por que razão Paulo foi capaz de rejeitar as coisas que eram ganho para ele? Ele podia considerá-las perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo reconhecia o Cristo a quem Deus ungiu como Senhor, como Rei e como o mais sublime. Por causa dele, Paulo sofreu a perda de todas as coisas e as considerou refúgio. Esse é o tipo de mudança que ocorre nos cristãos quanto à forma como avaliam as coisas. Jeremias capítulo 15, versículo 19, diz que se apartarmos o precioso do vil, seremos a boca de Deus. Se não sabemos qual é o valor adequado das coisas,
Deus nos rejeitará e nos colocará de lado. Temos de ver como é importante que haja uma mudança no valor que damos às coisas. Que o Senhor nos conceda luz para termos uma mudança completa no valor que damos às coisas, a fim de que saibamos como escolher a porção mais excelente.